Boa noite, irmãos. Vamos colocar em pé, vamos orar. Pedir a Deus que nos abençoe nesta noite, neste culto. Vamos, Marcelo, por favor, fazer uma oração para nós. Deus, Pai, graças te damos, Senhor, por este dia, por essa noite que aqui estamos na tua casa, Deus, por essa questão boa, nacional, Deus, todo Deus, para falar contigo. Deus, Pai, irmão, aqui está presente, na tua casa escola. Venha nos abençoar, Deus, nos guardar e dar aqui. Pastor Israel, está sempre provado, que venha falar mais coração, que vai falar. O Senhor Deus, fala através dele, através do Espírito Santo. Deus, muito obrigado por termos feito, nos ajude, nos perdoa para nossos pecados. Te pedimos agradecer o nome do Filho de Cristo. Amém. Obrigado, irmão. Pode sentar. Vamos abrir nossas Bíblias lá no Salmos, capítulo 23. Salmos 23. Vamos fazer uma leitura responsiva, tá, irmãos? Eu vou ler os ímpares e os irmãos leem os pares. Vamos juntos aí? Vamos lá, hein? Eu vou ler os ímpares, então, os irmãos leem os pares. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Amém. Deus seja louvado pela leitura da sua palavra, que nós possamos ter no Senhor como nosso pastor. Vamos cantar o hino 169, irmãos.
168. Chuva de bênçãos. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Tiago, capítulo 2. Tiago. Não, Tiago. Tiago. É, Tiago. Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14. Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiver nus e tiver em falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Obrigado. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem.
também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura, que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Irmãos, hoje nós vamos tentar passar, esses versículos e vamos ver alguns outros textos para que a gente possa entender aqui o objetivo, do escritor aqui, Tiago. É importante nós termos em mente que alguns vão utilizar esse texto para dizer, não, você tem que fazer obras, para que você possa ser salvo. Mas será que é isso que o escritor aqui, Tiago, está dizendo para nós? Ou será que não? Porque quando nós vemos o apóstolo Paulo falando a respeito da salvação, ele vai dizer que a salvação é por meio da fé. Então há uma contradição entre o apóstolo Paulo e o escritor Tiago aqui, que é o irmão de Jesus, não é o apóstolo. Não há contradição desde que você consiga interpretar aquilo que está acontecendo aqui. Tá, irmãos? Por quê? É importante que nós tenhamos em mente que uma pessoa verdadeiramente salva pela fé em Cristo, ela necessariamente vai ter uma mudança de vida. Ele não pode fazer a obra, como é que fica isso? Então, Só o pastor pode fazer. não, todos podemos fazer obras, tá? Porque olha o exemplo que ele está dando aí. Se você sabe que um irmão está passando necessidade, Isso é obra? e você pede para ele ir embora e não ajuda ele, estando nas suas mãos poder ajudá-lo, fala, não, vai embora, se farta, vai com Deus, Deus te abençoe, irmão, mas não faz nada por aquele irmão. Você está tendo a atitude de uma pessoa que verdadeiramente é salva, irmãos? Então vamos pensar nesse aspecto, porque o escritor aqui, ele vai dizer assim, meus irmãos, o que aproveita alguém disser que tem a fé e não tiver mudança nenhuma? Porque obras aqui, irmão, não é pregar o evangelho. Só pregar o evangelho que é obra? Não. Claro que não, né, irmãos? Olha, eu separei um texto aqui, lá de Lucas. Vamos lá para Lucas. Deixa marcado aqui. E vamos lá para Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3, verso 7. Lucas, capítulo 3, versículo 7. Vamos lá, hein? Dizia, pois, João, aqui é João Batista, tá, irmãos? Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois,
frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Beleza, hein, irmãos? Devemos produzir frutos dignos de arrependimento. Isso são obras, irmãos. Mudança de vida. Eu acho que o melhor negócio que tem... Calma lá. Peraí. Oi. O melhor negócio que tem é ganhar a alma para Cristo. Muito bem. Muito bem. Mas não é só isso que é obra. Olha o que a multidão perguntou para João. Versículo... Vamos para a Bíblia aí, ó. Vamos lá, hein? Versículo 10. E a multidão o interrogava, dizendo, que faremos, pois? Perguntaram, né? Ele está falando para produzir frutos dignos de arrependimento. Aí a multidão perguntou, mas o que a gente vai fazer? E respondendo ele, disse. O que ele disse aí? Quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Opa, peraí. Então, peraí. Quando eu deixo de ser ganancioso, pensar só na minha barriga, só nas minhas coisas, e compartilho com os outros, eu estou produzindo um fruto de arrependimento para aquela pessoa que aceitou Cristo, tá, irmãos? É ou não é? Agora vamos continuar. E chegaram os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe, mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse, não peçais mais do que vos está ordenado. Opa, peraí. Então, eu tenho que ter uma mudança de atitude, porque os publicanos tinham fama, né, de serem ladrões, né, pessoas que cobravam os impostos além, se aproveitava da sua posição de cobrador de impostos. Então ele fala, olha, não faça aquilo que é errado. Não roube. E depois chegou o verso 14, e uns soldados o interrogaram também, dizendo, e nós, o que faremos? E ele lhes disse, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Irmãos, o que João Batista está ensinando para a multidão aqui? Que aquela pessoa que cria no Cristo que havia de vir, né? Porque ele estava preparando o caminho para o Senhor, tem que mudar as suas atitudes. É claro, irmãos, que muitas vezes a pessoa vai ficar no destaque, não, o importante é pregar o Evangelho. Mas se você não tem bom testemunho, adianta pregar? O cara é mentiroso. Na igreja, ele está aqui, é bom, ele é eloquente, né? Fala bem, traz aquela mensagem linda e maravilhosa, mas na rua é mentiroso. Mal pagador. Caloteiro. Adúltero. Roubador. Adianta pregar o Evangelho? Não, tem que ser uma coisa completa. O que Tiago estava falando para aqueles irmãos ali, que estavam dispersos, é que é o seguinte, não adianta eu estar vivendo no luxo, sabendo que o meu irmão está passando necessidade, irmãos. Isso não é fé. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Olha o que ele vai dizer lá. Vamos voltar lá para o nosso texto. Vamos lá para Tiago de novo. Ele vai dizer no verso 15, né? E se o irmão ou a irmã estiver nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos. Ué, como é que a pessoa vai se aquentar se ela não tem roupa, irmãos?
Como é que ela vai se fartar se está faltando um alimento? Mas a pessoa está ali, não, vai passar bem. E não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Irmãos, presta bem atenção no que eu vou falar. Quando Tiago estava falando sobre isso, estava acontecendo isto? Estava. Estava acontecendo essas coisas, irmãos. A pessoa sabia que o outro estava passando necessidade. Agora, peraí. Quando nós estudamos o livro de Atos e as cartas de Paulo, nós vemos que Paulo fez uma grande arrecadação no meio das igrejas da Galácia, da Macedônia, para poder ajudar os pobres, os irmãos pobres em Jerusalém. Então, peraí, ele dizia para aqueles irmãos, vocês têm que arrecadar aí, porque o pessoal está passando necessidade lá. E como eu estou indo para Jerusalém, eu vou levar o mantimento para eles. Então o apóstolo Paulo, ele sabia que não adiantava só você falar que você é cristão, mas você não ajuda ninguém. Mas espera aí, irmãos. Mas nós somos salvos pelas nossas obras? De forma nenhuma. Vamos lá para Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Versículo 8. Versículo 8. Estamos juntos? Estamos juntos? Posso ler? Fugiu aí o Efésios? Eu vou ler, só prestar atenção, não tem problema. Vamos lá, hein? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, é um presente. Verso 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Espera aí, então. Tiago está dizendo que se eu tiver fé, mas não tiver obras, ela não pode me salvar. Mas Paulo está dizendo aqui, não, a salvação vem pela fé, e não das obras. Mas espera aí, vamos continuar o versículo? Olha o verso 10, o que diz aí. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para o quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nelas. Então, peraí, eu sou salvo pela fé, porque eu creio no Senhor Jesus, e está certo, irmãos, eu só posso ser salvo se eu crer verdadeiramente no Senhor Jesus. Mas quando eu creio no Senhor Jesus, o que a Bíblia diz que acontece comigo? Eu sou uma nova criatura, eu passo por um novo nascimento, eu sou uma outra pessoa transformada. O Espírito Santo agora habita em mim. E Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nelas. Então veja só, irmãos, é importante que nós, como cristãos, façamos boas obras. Mas o escritor de Tiago está falando de ajudar mendigo na rua? Vamos voltar lá no nosso texto. Vamos lá no nosso texto lá. Ó. Versículo 15. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano. Opa, peraí. Ele está falando de alguém que está morando lá na rua, lá, que não faz parte da igreja, ou de alguém que está na igreja, irmãos? De alguém que está na igreja. Irmãos, as boas obras, elas têm que serem feitas de uma forma consciente, com entendimento.
Se você encontra uma pessoa passando necessidade na rua e você quer ajudar ela, deve ajudá-lo. Se alguém bater lá na sua porta, falar, estou com fome, tem um prato de comida, doe um prato de comida. Se tiver um mantimento sobrando lá, dá o mantimento, irmãos. A gente tem que ajudar as pessoas, tá? Mas, se eu sei que o meu irmão dentro da igreja está passando necessidade, a prioridade é para o meu irmão. Primeiro, os domésticos da fé. Tá? O que não faz sentido é eu saber que o meu irmão passa necessidade e fazer vista grossa. Vou orar pelo irmão. A oração pode encher a barriga, irmão? De forma nenhuma. Se você tem um mantimento em casa, deve ajudá-lo, deve dividir. A primeira igreja ali em Jerusalém, diz ali, né, em Atos, que as pessoas vendiam suas propriedades e lançavam, né, o dinheiro aos pés dos apóstolos para que todos tivessem condições. Fala, irmão Baldez. Como pode ser isso? Tem milhões de brasileiros passando fome. Então, como é que a gente vai sustentar todos eles, né? Como é que a igreja pode sustentar? Não pode, não é essa a obrigação. A igreja, ela não tem obrigação de ficar fazendo doação de alimentos. Mas se nós sabemos de uma família que está passando necessidade, a gente tem condições de ajudar, podemos ajudar. Mas a gente não vai resolver a fome do Brasil ou do mundo, né? Mas o que eu não posso, irmãos, é saber que tem uma família humilde dentro da igreja e ninguém fazer nada por eles. Olha, irmãos, uma vez meu pai ficou doente. Ficou internado mais de 30 dias. Internado, hein? Meu pai nunca trabalhou registrado. Ele trabalhava de obra, né? Pedreiro. Então, não trabalhou, não ganha, né? Não é verdade? A minha mãe recebia a cesta básica da igreja. Ficamos um bom período recebendo cesta básica. Eu era muito pequeno, eu não me lembro, mas eu sei que aconteceu. Tá, irmãos? A igreja teve o cuidado de ver a situação da família e falou, não, vamos ajudar. E ajudava a família. Recebemos ajuda da igreja. Irmãos, é o mínimo que a gente pode fazer. E se você voltar lá, né, em Tiago, olha o que ele diz ali, né, no capítulo 1, verso 27. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Então a gente tem que ajudar as pessoas na tribulação, irmão. Se eu sei que um determinado irmão está desempregado, não consegue trabalho, irmãos, a igreja deve ajudar. É isso que Tiago está falando. E eu vou dizer, irmão, se a gente diz que é cristão, não ajuda ninguém, como é que pode isso? Aí, olha só o que ele diz no verso 19 lá. Vamos voltar para Tiago, capítulo 2. Ele diz assim, no verso 19: Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Irmãos, não adianta nada falar que acredita em Deus, que acredita nas Escrituras, se você não age como tal. Jesus, irmãos, quando via a multidão com fome, o que ele fazia? Multiplicava o pão para dar alimento para as pessoas. Ele se preocupava com a necessidade física também. Ele ensinava, mas ele também estava preocupado com a parte física daquelas pessoas. Ele disse para Filipe: dai-vos vós alimento para esse povo. Mas, Senhor, como é que a gente vai fazer isso? Ele era Deus, multiplicou o pão, todos comeram, saciaram. Mas a gente percebe que a necessidade física faz parte das nossas vidas, irmãos. Irmãos, a gente não vai sair, né, dando dinheiro para todo mundo, né, comprando as coisas e dando... Não é isso que eu estou falando. Mas quando eu sei
necessidade de alguém, irmãos, a gente deve ajudar. E é isso que Tiago está questionando. E aí ele vai usar o exemplo de Abraão. Quem é o Abraão? É o patriarca, né? É o pai da nação dos judeus. Vamos lá para o texto. Capítulo 2, versículo 21. Tiago. Como é que é? Tiago, capítulo 2, verso 21. Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Presta bem atenção nisso aqui, irmãos. Ele vai dar o exemplo de Abraão. E qual é o exemplo que ele dá de Abraão? Abraão não foi lá e ia sacrificar o Isaque? Deus falou: Abraão, pega o seu filho Isaque, o seu único filho, vai para uma montanha aí que eu vou te mostrar e sacrifica ele para mim. Abraão obedeceu. Ele confiou no Senhor. Ele acreditou que Deus poderia ressuscitar o Isaque. Ele vai lá e ia sacrificar. Só que na hora do sacrifício, o que aconteceu? Não houve necessidade, mas ele foi justificado, né? Pela sua obra. Ele mostrou confiança. Mas olha o que o escritor diz aí, ó, o verso 23. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça. Ele creu, irmãos. Irmãos, não adianta fazer obras boas obras, não adianta ajudar todo mundo se você não crê no Senhor Jesus verdadeiramente, irmãos. Se você não confia em Jesus para ser salvo. Não adianta. Existem religiões que pregam que a pessoa tem que ajudar os outros, que senão ela não vai para o céu. É uma mentira, uma falsa doutrina. Porque nós precisamos crer em Jesus para ser salvos. Mas isso é demonstrado, é fortalecido, é um testemunho diante das pessoas pelas nossas obras. Mas as nossas obras não é só ajudar as pessoas, é você agir como cristão. Em tudo. Seu tratamento com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, a forma como você trabalha, o seu linguajar. Né? Pô, não fica bom um cristão que faz piada maliciosa ou fala palavrão. Não fica bem, né? Peraí. Você tem que ser fiel ao seu casamento, fiel nos seus contratos. Pode acontecer uma crise e você acabar ficando endividado? Pode, irmãos. Mas tem que ser uma exceção. Não pode ser proposital. Não pode ser sem cuidado. A gente tem que ter sabedoria. Agir como cristão. Ser honesto nos nossos negócios. Responsável com seus compromissos. Honrar pai e mãe. Poxa. Débora que é novinha ainda. Quando você estiver lá nas suas paqueras, você vê o garoto que você está interessado, que não respeita seus pais, pula fora. Não serve. Não serve. Não honra pai e mãe. Se não trata bem aquela pessoa que trouxe ele à vida, que alimentou ele na boca, como é que vai tratar você bem? Pensa bem, irmãos. Então, Tiago aqui, ele está falando dessa nossa atitude. Abraão creu em Deus e ele confiou no Senhor e falou assim: eu vou sacrificar o meu filho. E levou Isaque. Isaque perguntou: pai, está faltando
o cordeiro. Calma, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Mas chegou lá, amarrou o menino para matar. Ele ia sacrificar. Então ele confiou no Senhor. E então, olha só, irmãos, verso 24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Irmãos, vamos pensar assim, ó. Abraão creu em Deus antes de Deus pedir que Isaac fosse sacrificado, antes de Isaac nascer. Ele já cria no Senhor. Ele falava do Senhor, ele confiava no Senhor. Ele saiu lá da casa dele, dos pais dele, e foi embora para Ur dos Caldeus. Não, ele saiu de Ur dos Caldeus e foi, né, para outra terra, né, para Canaã. Ele confiava no Senhor. Mas como é que ficou visível para nós que ele confiava realmente? Quando Deus pediu o filho e ele ia sacrificar. Por isso, Deus conhecia. Mas ele mostrou isso para quem estava do lado. É ou não é? Porque quando você tem uma atitude de cristão, você mostra como você realmente é cristão, irmãos. As nossas obras mostram o quanto nós somos verdadeiros naquilo que nós cremos. Aí ele está dizendo aqui, ó, porque ele está dizendo exatamente isso. Ele diz assim, ó, vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E aí ele dá o exemplo de Raabe. Raabe, irmãos, ela era uma meretriz, uma prostituta. Ela fazia parte do povo de Jericó. Ela não era judeu, né, judia. Ela fazia parte da cidade de Jericó. Ela fazia parte de um outro povo que seria destruído pelos israelitas. Mas quando ela viu os espias, ela falou, opa, eu tenho certeza que Deus vai entregar esse povo para vocês. E escondeu os espias. Ela acreditou que aquele povo seria dominado e ela escondeu os espias. Olha o que o escritor diz. E de igual modo, quer dizer, colocou no mesmo nível que Abraão, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Então, a atitude, a obra dela, de esconder aqueles homens e depois mandar eles por outro caminho, salvou a vida dela e de toda a sua família, que estava dentro da casa. Então, ela foi justificada pela sua obra, pela sua atitude. E aí, ele termina, né, no verso 26, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Aí ele sacramenta realmente, né? Ele usa o exemplo do corpo humano. Quando o espírito sai do corpo, vira um boneco. Vai entrar em decomposição. Se nós cremos realmente em Deus, irmãos, nós vamos ter uma atitude diferente. A gente jamais vai deixar um irmão passando necessidade e vai falar, vai em paz, vai com Deus. Vai, ou se não assim, né? Não, se você ainda conseguir um trabalho para a pessoa trabalhar e ganhar o pão, não tem problema nenhum. Paulo trabalhava, irmãos. Então, mas o que não posso é ver a situação da pessoa. Agora, como o irmão Valdez falou, né? Você vai aqui no centro de Nova Iguaçu, você vai tupicar em gente ali, irmãos. É muita gente morando na rua. E pedindo, né? Sempre pedindo. Você vai no metrô lá em São Paulo, lá, sempre tem alguém com uma plaquinha lá, tô com fome. Você entendeu? E às vezes até essas pessoas, muitas delas, elas acabam caindo em descrédito. Por quê? Porque nós vivemos num mundo, irmão, que tem muita gente que é vagabundo. Mas se você sente no coração o desejo de ajudar, irmãos, ajude. Porque eu vou dizer, irmãos, desta vida aqui nós não vamos levar nada. Não vamos levar. Um moço falando, no ontem, quando eu vi, eu
Ficou tocada, né? Então, Ficou aí tocada. eu olhei no mercadeiro, tinha 10 reais. Eu falei assim, eu perguntei, o senhor tem 5? Aí ele tem 5, um moço meu aí, deu 10 dele e peguei os 5. Aí deu uma ajudinha pequena, mas não. Tá certo. Aí, mas aí que eu queria falar também com o pastor. Todo mundo vinha aqui para o Nova Iguaçu, tinha uma família de gente muito carente de perto da nossa casa, até a linda que sabe quem é, um pessoal que ele chamava Zé e ela chamava Helene, mas os dois bebiam muita cachaça. Ele batia nela, aí ela ficava nas portinhas, e cresceu aquelas criançadas, tudo ali naquela situação, e a gente ajudava muito ele, eu dava, o moço dava, as crianças comiam muito lá em casa, lá tinha a minha, essa Patrícia, que é a mãe da Patrícia. Sei. Aí tinha um vinho que era pequenininho, ficava muito lá em casa, a gente dava até dois do vinho, dava vinha, dava comida, sempre dava um chão lá comigo, caminhando neto que morava lá. Aí foi crescendo tudo, andou, sumiu. Aí agora há pouco tempo o vinho estava sumido, aí apareceu o vinho, para lá e para cá agora. 33 anos. Com 20 e não sei quantos anos, né, moça? Já, né? Aí apareceu o vinho. Bate sempre na minha porta pedindo comer, eu dou comida, até ofereço quando eu vejo na rua, Vitor, toma um prato de comida, toma um olhinho de café. A vez ele eu dou. Mas de uns tempos para cá, ele começou a querer entrar para tomar banho. Aí eu fiquei com medo de ficar mandando ele já um monte de vezes, não sei quantos anos para E ele não traz uma roupa, não traz um chinelo, não traz nada. Entendi. Mas aí eu fiquei, e agora? Como é que eu falei? Aí veio, aí eu falei assim, umas 3 vezes ele veio para tomar banho. Um dia ele sentou lá na minha área, ficou cochilando, fingindo que estava comigo para ficar lá, para dormir lá. Falei, nossa, mas não pode botar esse cara para dormir dentro de casa. E agora? Até comentei com várias pessoas, achou que não está sendo, na minha filha também falou que não. Aí agora, uma vez ele passou lá de novo para tomar banho outra vez. Eu irmão assim, o irmão assim está lá dentro. A senhora deixa ele entrar para tomar um banho? Eu falei, Binho, o Moacir já falou para você que não pode tomar banho. Um prato de comida, um café, um lanche, eu te dou. Agora, você não trouxe uma roupa, como é que eu se botar para dentro para tomar banho? Aí ele foi embora, que acho que era melhor que a gente agora. É assim, irmãos. Tem que usar de sabedoria com essa circunstância, né? Porque Eu fico preocupada. é claro que... Né? Então, é complicado isso aí, entendeu, irmãos? Mas assim, uma coisa eu digo para os irmãos, quando a gente vai, ajuda uma pessoa, irmãos, olha, Deus sabe, tá? Deus sabe o que a gente está fazendo, entendeu? Deus conhece o coração da gente. Agora é claro, né? Não tem como você adotar a pessoa, entendeu? Então, mas a coisa não funciona assim, a não ser que você se sinta seguro de fazê-lo, né? Então, mas é aquela situação, né? Mas você não vai colocar a pessoa para dentro da sua casa, a não ser que seja uma situação fora do normal, né? Mas de qualquer forma, irmãos, devemos ajudar as pessoas, tá? Mas sabendo que não é isso que vai nos levar para o céu, né? Mas é uma atitude diferente diante da situação das outras pessoas. Jesus deu o exemplo do samaritano, irmãos. Todo mundo passou de largo, viu o homem lá machucado e não ajudou, você entendeu? O samaritano, ele tinha um coração diferente, entendeu? Ele foi lá e pela sua atitude ele mostrou que ele era uma pessoa que temia a Deus, né? Então é a situação que você tem que pensar direitinho, tá bom? Vai dar passagem também acho que na Mateus 24 que Jesus passa com um mendigo, né? E fala que o que diz que fala assim, ficava nu, chifre, tive fome. Isso, também tem a passagem que fala, né? Quando tive nu, né? Ou passei fome, né? Mas de qualquer forma, irmãos, a gente vai olhar para as escrituras, a gente tem que entender o que Tiago está ensinando ali. Ele não está querendo dizer que nós vamos ser salvos pelas nossas obras, mas o verdadeiro salvo, ele pratica boas obras, tá, irmãos? Tá? Ele se sente tocado, principalmente, né, com aqueles que estão dentro da nossa própria comunidade, você entendeu?
A gente não pode ser ganancioso, avarento, aquela pessoa preconceituosa, né? Não, né? Eu gostei muito da passagem que fala lá em João Batista. João Batista falou, olha, bem, se você tem 2 túnicas, divide com a outra pessoa que não tem, você entendeu? É isso que Tiago está ensinando para a gente. Se a gente vê a pessoa nua, sem condições de ter o básico, a gente deve ajudá-lo. Agora é claro, né, irmãos? Se você sabe o histórico daquela pessoa, a pessoa, por exemplo, é vagabunda, não deve ajudar, irmãos. Certo? Então, assim, tem situações. Deus vai dar sabedoria para nós podermos julgar todas essas coisas. Tá bom? Nós vamos orar. Depois nós vamos fazer os nossos pedidos de oração. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por este momento que estudamos a Tua Palavra. Que o Senhor nos capacite, nos ajude, ó Pai, a compreender e a cumprir. Né? Como o Tiago, né, diz, que nós não adianta dizermos que temos fé se nós não praticamos boas obras, ó Pai. Então que o Senhor nos ajude, né, a compreender, a aprender e a praticar. Né? Não ser ouvinte e esquecidiço, mas praticante da palavra, ó Pai. Te agradeço pelos irmãos aqui presentes, te peço que o Senhor nos abençoe. Continue nos abençoando, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Marcela, para mim ali, por favor. Vamos lá, vamos fazer os nossos pedidos. Começar pelo irmão Baldez.